Para mim, código explosivo é quando alguém coloca 1, 2, 3, 4 como senha de alguma coisa. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje nós vamos falar sobre a nossa leitura do mês de setembro, que foi Código Explosivo, livro aqui do grande autor britânico Ken Follett. Vamos nessa? Você imagine na seguinte situação, você acorda numa estação de trem às 4 da manhã, sentindo um baita de um frio, e quando você olha para suas roupas você vê que você está super mal vestido, você é praticamente um mendigo. Os seus medos se comprovam quando outro mendigo ao seu lado começa a conversar com você como se vocês fossem amigos. E de repente você se vê com um problema extra. Você não se lembra quem você é. Graças a esse outro rapaz que está com você, você acaba sabendo que pelo menos o seu nome é Luke. Mas é tudo o que você sabe. O que fazer a seguir? Perambular pelas ruas da cidade como um mendigo? Ou ir atrás de descobrir a verdade sobre você, quem você é. É justamente isso que vai acontecer aqui em Código Explosivo. Mas muito mais do que isso, já que se você conhece Ken Follett, você deve saber que o autor, pelo menos no começo da sua carreira, era especializado em thrillers de espionagem. Eu já falei aqui sobre o excelente O Buraco na Agulha, vou deixar link aqui em cima para você ver. Mas voltando aqui ao livro em questão, ele se passa logo depois do final da Segunda Guerra, quando começa ali a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. E uma das coisas que marcou a Guerra Fria foi a corrida espacial, já que ambas superpotências queriam provar, através de chegar na Lua, colocar satélites em obras, visitar outros planetas, que era superior à outra, e assim conquistar o domínio, a influência sobre os outros países do mundo. E quando o nosso livro começa, a União Soviética estava na frente. Eles já tinham conseguido lançar o seu satélite e os Estados Unidos ainda não. É por isso que o lançamento de um satélite era algo extremamente delicado, já que caso isso falhasse, poderia representar a perda dessa corrida e um prejuízo enorme na Guerra Fria. Mas como será que um mendigo que acordou numa estação de trem e não lembra quem ele é, tem alguma conexão com o lançamento de um satélite? É isso que nós vamos descobrir ao ler Código Explosivo. Eu posso falar isso sem entrar muito nos spoilers, que sim, o Luke é um cara diretamente envolvido com esse satélite. Mas diretamente envolvido de que forma? Ele é uma das pessoas que ajudou a construir? Ele vai tentar colocar esse negócio lá para cima? Ele é algum tipo de sabotador tentando impedir esse foguete de subir? É isso que nós vamos tentar descobrir. E é claro que nós vamos ver logo no começo o ponto de vista de um outro personagem muito importante, que é o Anthony Carroll. O Anthony Carroll é ali um agente da CIA e ele está determinado a impedir que o Luke chegue ao local do lançamento. Ele acredita que se o Luke chegar lá, algo vai dar muito errado e ele precisa impedir isso de qualquer forma. Assim, nós vamos descobrindo que há várias pessoas da CIA fazendo de tudo para que Luke não consiga lembrar quem ele é e não consiga, assim, chegar a esse local de lançamento. Então você deve estar se perguntando por que a CIA não vai lá e simplesmente mata esse cara então? Por que ficar mantendo ele ali andando pela rua por um tempo até pelo menos o foguete subir? Muito simples. Nós vamos descobrir aqui que o Anthony e o Luke são amigos de longa data. Esse livro vai nos trazer aqui alguns flashbacks mostrando como foi a vida dessas pessoas antes da Segunda Guerra. Então a gente vai descobrir que o Anthony namorava com uma menina chamada Billy e que o Luke namorava com uma outra menina chamada Elspeth. E que devido a um incidentezinho ali na faculdade, eles acabam não levando esses namoros para frente. Esse incidente é apenas o bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses, que é o evento que marca a entrada dos Estados Unidos na guerra. A partir de então, todos esses personagens vão lidar diretamente com a guerra, de um jeito ou de outro. Mas no momento em que a nossa história se passa, essa guerra já acabou, esses personagens já estão vivendo outras vidas. E vai caber ao Luke, através do contato com cada um deles, descobrir o seu passado. Como você pode ver, eu não posso falar muito mais do que isso,
porque senão eu vou correr o risco de dar alguns grandes spoilers. Então eu vou fazer alguns comentários aqui sobre algumas temáticas do livro, mas não focando tanto na história. O primeiro deles, é claro, é o grande talento que o Ken Follett tem em fazer essas histórias de espionagem. Ele consegue manter a gente curioso do começo ao fim. E ele não deixa para mostrar pra gente fatos relevantes apenas no final do livro. Muito pelo contrário, eu diria para vocês que lá na metade do livro a gente já sabe quem o Luke é e o que ele precisa fazer. Porém, a gente precisa saber agora se ele vai conseguir fazer isso que ele está tentando. Então o livro sempre vai solucionando algumas coisas pra gente, ou seja, ele vai te entregando bastante, e ao mesmo tempo que ele te entrega, ele abre novas portas. Ele fala pra você, tudo bem, você descobriu isso, mas ao descobrir isso, você sabe que você tem uma nova etapa a vencer, porque o problema geral ainda não está resolvido. Além disso, o autor constrói aqui muito bem a parte de romance entre esses personagens. Então você vai ter essas indas e vindas de quem ficou com quem, por quê, as traições, e tudo isso é colocado de uma forma muito interessante, já que esses romances sim têm muito a ver com a história geral. Outra coisa que você só vai descobrir lá no finalzinho do livro é por que ele se chama Código Explosivo. Você vai ter essa resposta apenas nos últimos capítulos e não é uma coisa fácil de descobrir, mas quando você descobre o nome do título, você sabe que sim, faz bastante sentido. Então é um nome que parece ser meio bobo a princípio, você fala, nossa, é um nome meio genérico aqui, não é? Mas quando ele é explicado, você vai ficar bastante satisfeito. Passando então aqui para a parte técnica de Código Explosivo, e aqui a gente não tem do que reclamar, né? Já que Ken Follett é um cara muito habilidoso com a escrita de thrillers de suspense, e ele consegue entregar pra gente aqui uma história muito satisfatória. Porém, não espere nada muito profundo, nada muito filosófico. É uma grande aventura. É aquele tipo de livro que você olha e fala, tá prontinho, é só fazer o filme. Que tipo de filme? Aquele filme tipo Missão Impossível, cheio de ação, com alguém correndo contra o tempo, já que toda a história aqui se passa no decorrer de apenas 2 dias, com alguns flashbacks que poderiam também estar no filme. Então, eu não sei por que o pessoal ainda não redescobriu Ken Follett e não começou a fazer vários filmes sobre os livros dele. Caso você não saiba, há alguns filmes sobre os livros dele sim, mas eles ficaram perdidos lá no final da década de 70, 80, e são filmes bastante datados e que não funcionam tão bem para os dias de hoje. Então nesse momento que a gente está precisando de um novo frescor aí no cinema, seria muito legal se os livros do Ken Follett fossem adaptados, e a gente tem aqui uma bela numa história para isso. Mas como eu disse, não existe uma grande profundidade, lições a serem aprendidas ou nada disso. É apenas um livro muito divertido e escrito de forma muito competente pelo Ken Follett. Não é, de longe, o melhor livro dele. Ele tem obras muito melhores, como o próprio Buraco da Agulha ou Os Pilares da Terra. Mas, se você gosta do autor, pode ter certeza que vai ser uma leitura muito prazerosa. Eu tenho que comentar apenas que essa edição que eu tenho em mãos, uma edição brasileira que eu consegui através de trocas no Scoob, publicada aqui pela editora Rocco, poderia ser melhor. Uma parte que me chamou a atenção pela falta de qualidade foi a tradução. A gente percebe que a tradutora, ou tradutora, eu não me lembro, que trabalhou com essa obra, parecia não conhecer o idioma original a fundo. Então tem algumas expressões, por exemplo, que são bastante simples e que foram mal traduzidas. Como, por exemplo, a expressão early bird. Early bird é uma pessoa que acorda cedo. É uma pessoa que madruga. Então você poderia colocar madrugadores, você poderia colocar qualquer expressão em português que representasse isso. Mas a pessoa que fez a tradução a fez ao pé da letra. Então ela colocou como passarinho madrugador, early bird. Isso ficou uma tradução muito pobre e você percebe que a pessoa apenas traduziu ali a expressão ao pé da letra, não se preocupou em saber o que ela significava. Eu encontrei isso em vários locais aqui e tira um pouquinho da imersão você saber que o tradutor, a tradutora, é uma pessoa que não conhece tanto assim do idioma original ou deixou passar essas coisas. Em termos de revisão, está muito bom, não encontrei nenhum probleminha de revisão, mas a tradução deixa um pouco a desejar.
Claro que isso não vai afetar a minha nota técnica, já que o autor não tem culpa das traduções feitas da obra dele. Então, a nota técnica para Código Explosivo foi nota 4. Mas antes da gente continuar, 2 recadinhos importantes para vocês. O primeiro é que eu também sou autor, eu também escrevo livros. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da minha obra e quiser também dar uma força para mim, você pode fazer isso comprando os meus livros. Eu vou deixar aqui embaixo links para você pegar os e-books bem baratinho lá na Amazon. Caso você prefira uma obra física, vou deixar também o meu e-mail. Assim você entra em contato comigo, eu mando o livro para você, autografado, com marcadores e com muito carinho. Mas caso você não possa ou não queira comprar os meus livros por algum motivo, você pode me ajudar deixando o seu like. É através do like que o YouTube sabe que esse vídeo é relevante e é assim que esse vídeo vai chegar para mais gente. Então, não custa nada para você, deixa o seu like aí, assim você me ajuda um pouquinho. E caso você goste desse conteúdo, caso você goste de literatura ou adaptações literárias, considere se inscrever nesse canal. Você também não paga nada, é só clicar naquele botãozinho ali. Você me ajuda com a minha meta de chegar a 1000 inscritos e ajuda também o YouTube a mandar esse vídeo para mais gente. Dá uma forcinha aí. Passando então para a minha nota pessoal. Como eu já disse para vocês, Ken Follett é um dos meus autores favoritos da vida. Então, é claro que a minha opinião aqui foi bastante positiva. Como eu disse para vocês, é um livro que atiça a sua curiosidade. Então, logo de cara, você quer saber quem é esse cara, por que ele perdeu a memória, por que esses outros caras estão perseguindo eles, o que isso tem a ver com um foguete que vai ser lançado levando um satélite e assim por diante. Então é uma leitura que naturalmente vai fazer com que você vire as páginas e tente chegar ao final. O Ken Follett também descreve muito bem as cenas e os personagens, então você consegue fazer uma imagem mental muito clara dos ambientes e das pessoas descritas. E não menos importante, o vilão. Quando você descobre quem é o vilão, ou talvez vilões dessa história, você vai ver como Ken Follett é um especialista em construir antagonistas. No mundo onde as pessoas reclamam que os vilões são extremamente bidimensionais, eu recomendo que você leia Ken Follett, porque ele consegue fazer vilões, que são maus, mas que ao mesmo tempo têm ótimas justificativas para as suas ações e não são nem um pouco bidimensionais. Você chega a ficar até com pena de algum deles em alguns momentos. Por mais que eles estejam fazendo várias atrocidades, eles ali acreditam muito que estão fazendo por um bom motivo. Então o vilão é sempre um caso à parte para você prestar atenção quando você vê os livros do Ken Follett. Até por isso, a minha nota pessoal foi 4,5. Código Explosivo não é, de longe, o melhor livro do Ken Follett, mas é uma experiência bastante interessante e um livro que vai divertir, fazer você passar o tempo, então é claro que eu recomendo essa leitura. Como nós tivemos aqui 2 notas onde o arredondamento não é exato, eu vou fazer um arredondamento para baixo. Então, a nota final para Código Explosivo foi 4. Mas antes de ir embora, eu quero saber de você. Já leu Código Explosivo? O que você achou? Tem alguma coisa a acrescentar, alguma curiosidade que eu não disse aqui nesse vídeo? Coloca aí nos comentários. Tem algum outro livro do Ken Follett que eu ainda não li, que você me recomenda? Coloca aí nos comentários também. Tem um outro autor que escreva livros parecidos com esse, que fale ali sobre espionagem, que faça thrillers? Eu gosto bastante desse estilo. Se você tiver alguma sugestão, comenta aí também. Eu adoro ler todos os comentários que vocês deixam. Eu respondo sempre que possível. Nos vemos na semana que vem. Um abraço para todo mundo.